Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Vou chamar aqui o pastor Jarmuth, por favor. A paz, queridos, amém? Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui na minha igreja. Já estou me considerando macaense. Estou regando a plantação que o pastor Alfredo deixou ali, uma linda plantação, um povo lindo. Eu estou regando, mas é Deus quem dá o crescimento, né? Hoje eu já estava ensinando o caminho para o Marcelo. Marcelo está ali, ó. É o homem lá de Macaé. Eu tava, o caminho não é esse não, é por aqui e tal, já sei tudo. Beleza, rapaz, faço 10 minutos, 8 minutos da minha casa na igreja. Um sonho, né? Hein, Vicente? Meia hora para sair da Barra. Que beleza, estou muito feliz. Está aqui. Ih, rapaz, roda? Isso. Glória a Deus. Meu irmão, rapaz, você vê? Meu irmão toca muito, rapaz. Emocionante. Ele falou, pastor, está todo mundo pensando que você é meu irmão. Eu falei, por mim tudo bem, cara. Por mim tudo bem, cadê ele? Está ali, por mim tudo bem. Entendeu? Se quiser a gente registra esse cartório e tudo, que é. O moço é talentoso, né? Todo mundo aqui, todo mundo. Irmão tem que prestar dinheiro? Então tudo bem, da parte mais rica para a parte mais pobre, então. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 17. Pastor Silas e o pastor Mike Murdock sempre orientam a serem repetidas as mensagens, né? O pastor fala a cada 4 anos. Eu ia até pregar uma outra mensagem, mas eu estou pregando isso lá em Macaé. Eu estou pregando isso, então o coração fica cheio, né? Eu estava estudando uma outra mensagem, e aí falei, meu amor, eu não consigo, porque, na verdade, meu coração está cheio disso. É uma mensagem que eu preguei aqui há 4 anos, mas o coração está cheio. Foi uma mensagem, aí, quando a gente vai pregar na filial, quem é pastor, a gente fica tão à vontade, né? Os pastores que dirigem a igreja, que a gente acaba se estendendo, vem outras ideias, mas aí virou uma trilogia. Está dividido em 3, eu vou pregar a parte 1 aqui. Parte 1, João, capítulo 17, versículo 20. Há 4 anos atrás eu preguei tudo, né? Mas agora foi desdobrando. Foi um congresso jovem aqui, na época do Trapiche ainda. Para que todos sejam um. João 17, 20 e 21. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, ó Pai, como és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Estas palavras, elas fazem parte de uma oração de Jesus pelos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aí? Levanta a mão e fala, eu. Uma oração. Uma oração, para ser eficaz, ela precisa de alguns elementos. Um elemento absoluto que toda oração, para ser considerada eficaz, precisa ter, é a fé. Eu tenho aprendido que a fé é o idioma dos céus. A fé é a única linguagem que Deus reconhece, que Deus codifica. Deus não atende a gritos, Deus não entende a linguagem da lamentação, Deus não entende a linguagem do desespero, Deus entende a fé. Deus não está preocupado com o português escorreito, né? Como se fala, meio jurídico, né? Deus não está preocupado com a minha conjugação verbal, né, com um pronome que eu vou usar, né? Tem gente que pensa falar com Deus tem que falar no vós, né? Vós sabeis. Não, Deus não está
preocupado com isso. Deus não está preocupado com o tom da minha voz, se eu grito, né? Se eu falo mais alto, se eu falo mais baixo. No meio pentecostal tem essa cultura, né? As pessoas veem um irmão orando, vai estar orando muito baixinho, oração fraca, né? Nos últimos dias se criou, né, essa expressão oração forte, né? Oração forte. São coisas dos últimos dias agora, né? Quando antigamente a gente pregava, falava, irmão, como é que foi o culto? Você fala, rapaz, foi uma bênção, céu aberto, né? Hoje não, hoje virou. Né? Tu fala assim, como é que foi? Virou, tem que falar que virou, não virou. Né? Céu aberto, já era, coisa do passado. Ultimamente é isso aí, oração forte. Uma época minha mãe, acho, ficou fraca na fé, né? E quando a gente ficava doente lá no Nordeste, ela levava a gente na mulher lá que tinha um tal de reza forte. Aí ela pegava uma folhazinha de alguma coisa lá e tal, reza forte. Aí uma igreja que pega muito essa cultura do popular usou isso, né? Oração forte. Deve ser coisa que fala, que grita, né? Mas isso aí no céu não tem importância. Se vai gritar, se vai falar mais baixo. O que importa mesmo é a fé. Jesus falou que se você disser a um monte, ergue-te, precipita-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas se você crer, assim vai acontecer. Hebreus capítulo 11, né, o texto áureo da fé, diz que sem fé não é difícil, não é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e é galardoador dos que o buscam. Então a fé é um elemento fundamental para uma oração eficaz. Um outro elemento, além da fé, está ligado à vida daquele que ora. Ou seja, é muito importante que aquele que ora esteja conectado com Deus. João capítulo 15, versículo 7, Jesus ensina, ele diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, se você estiver em mim, se as minhas palavras estiverem em vós, se você estiver conectado comigo, se você estiver ligado comigo, se você estiver ligado no mundo de Deus, então a sua oração com fé passa a ser uma oração eficaz. Existe ainda um terceiro elemento que está ligado àquilo que se pede. É muito importante que se peça com fé, é muito importante que aquele que pede esteja ligado com Deus, e é muito importante que aquilo que se pede esteja alinhado com a vontade de Deus. É por isso que Paulo diz que o Espírito Santo, quando ele escreve aos Romanos 8:26, ele diz, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito, ele nos ajuda na nossa oração a alinhar aquilo que a gente pede com Deus. Não adianta a gente chegar assim e dizer, Senhor, mata o meu vizinho, Senhor, que o Senhor você fique careca, que você tenha cárie, que o Senhor engorda ela, Jesus, dá mau hálito. Não adianta você orar, né? Tem essa cultura, oração contrária, né? Eu não sei, oração contrária, para Deus não existe. Eu acho que o Espírito Santo pega isso, mata meu vizinho, ele fala, converte meu vizinho, uma nova criatura. O Espírito Santo deve mudar essa oração de uma maneira aceitável para Deus. Ele nos ajuda, ele intercede, porque a gente não sabe pedir. Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Esse é um dos segredos mais poderosos de uma oração. É pedir de acordo com a vontade de Deus. Diga, pedir de acordo com a vontade de Deus. A palavra, ela não nos garante em lugar nenhum que a gente vai ser atendido em tudo que a gente pede, independente de estarmos ligados com Deus ou não, independente se o nosso pedido é da vontade de Deus ou não. Pode ter certeza, Deus não é o gênio da lâmpada, né? Que você vai esfregar a Bíblia, ele vai aparecer por não, meu amo, né? O que é que você deseja? Quais são os seus 3 pedidos, né? Pode pedir, pode tirar essa ideia da cabeça, né? Ainda que você se chame Aladim, ainda que você esfregue a Bíblia o dia todo, isso nunca vai acontecer. Deus não é serviço de quarto, Deus não é garçom para que ele tenha que lhe atender em 15 minutos. Deus não é o Filho, Ele é o Pai, Ele é o Senhor. A oração busca a vontade dEle, a oração busca a soberania dEle. Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele disse assim, venha a nós o vosso reino, e seja feita a minha vontade, é isso? E seja feita a tua vontade.
Então, a vontade que a oração busca é a vontade de Deus. O propósito de uma oração é buscar a vontade de Deus para que ela prevaleça sobre a minha vontade. Para que não seja feita a minha vontade, mas a dele. Alguém pode perguntar sobre aquele texto que diz: pastor, e quando Jesus diz assim: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis? Não é tudo. Ouvi alguém ensinar que tudo é tudo, que Deus vai criar alguma coisa, que Deus vai fazer algo que não existe. Eu tenho uma ideia um pouco diferente, eu não interpreto assim. Eu não acredito que Jesus estava nos dando aqui um documento em branco, dizendo aqui, está aqui, documento assinado por Jeová, registrado no cartório do céu, carimbado por Gabriel, pode pedir o que você quiser, qualquer coisa, né? Eu entendo da seguinte forma, eu entendo que Jesus estava dizendo assim, olha, existe um menu pré-estabelecido por Deus, existe uma vontade de Deus estabelecida, e o que você pedir com fé dentro dessa vontade, Deus vai lhe fazer, Deus vai lhe conceder. Parafraseando Tiago 4,3, seria: vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês pedem fora do menu. Vocês pedem fora daquilo que Deus não estabeleceu. Ora, por que a Bíblia foi escrita? Porque Deus deixou um documento escrito. Ela foi dada para nós como regra de fé e prática. Por que motivo? Para que conhecêssemos as opções da vontade de Deus. A Bíblia foi escrita para isso. Para que você conhecesse quais são as opções da vontade de Deus para a sua vida. E conhecendo as opções da vontade de Deus para a sua vida, você possa pedir de acordo com esta vontade. Porque se pedirmos com fé, apenas com fé, nós podemos receber ou não. Poderemos receber aquilo de Deus ou não. Mas se estivermos nele, se pedirmos com fé em nome de Jesus e de acordo com a vontade de Deus, aí sim, é certo que vamos receber. É assim que eu penso. Amém? Veja, por isso é tão importante a gente ler a Bíblia. Por isso é tão importante a gente estar num culto como esse, o culto da palavra. Por isso é tão importante a gente ter essa palavra na mente. Ela é o combustível da oração. Ela nos ensina como orar. Ela direciona a nossa oração. Nós podemos orar, por exemplo, de acordo com a Bíblia, baseado na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo do 1 ao 4, quando ele diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, de acordo com esta palavra, sempre que eu orar pelas autoridades, ou sempre que eu orar pela salvação de vidas, porque a Bíblia me orienta a orar por isso, porque eu sei que Deus quer que todos os homens se salvem, então sempre que eu orar por esse objetivo, por esses objetivos, os céus vão se mover por causa da minha oração, porque Deus estabeleceu que esta é a vontade dele. Minha oração vai mover os céus sempre que eu orar por novos obreiros. Porque Jesus diz, ele diz em Mateus 9, 37 e 38, então disse aos discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A minha oração vai mover os céus sempre que eu orar pedindo a Deus sabedoria. É o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Nossa oração vai mover os céus sempre que orarmos por algo que esteja de acordo com a vontade de Deus, que esteja de acordo com a palavra. Por exemplo, Jesus aqui estava orando pela unidade da igreja. Então, sempre que eu orar pela unidade da igreja, pode ter certeza, os céus vão ouvir minha oração. Sempre que eu estiver batalhando em favor da igreja, se você é lavado no sangue de Jesus, se você se harmoniza com a vontade de Deus naquilo que você pede, então sempre que você estiver orando por algo nesse sentido, quer seja por sabedoria, quer seja por novos obreiros, quer seja por salvação de vidas, quer seja pela unidade da igreja, a sua oração vai estar sendo atendida.
Pode estar certo que sempre que você estiver orando pela unidade da igreja, sempre que você estiver batalhando pela unidade da igreja, promovendo a unidade da igreja, lutando pela unidade da igreja, pregando pela unidade da igreja, Jesus vai estar no céu dizendo amém. Assim seja. Eu concordo com você. Porque ele estava orando por isso. Porque esta é a oração dele. Ele estava orando para que eu e você fôssemos um. Ele estava intercedendo nesse momento pela oração da igreja. Então, quando eu oro pela unidade da igreja, quando eu intercedo, quando eu batalho pela unidade da igreja, eu estou fazendo coro com Jesus. Jesus, e não o irmão do lado, e não aquele irmãozinho mais animado, o próprio Jesus vai estar dizendo, eu concordo com isso. Amém. Assim seja, assim seja. Pai, que a gente seja um. Era isso que ele estava orando. Que a gente seja um. Eu queria que você dissesse para alguém que está ao seu lado, dissesse assim, somos um. A unidade da igreja é mais do que uma opção. A unidade da igreja é algo indispensável. É algo fundamental. Dentre todas as outras prioridades de Deus para a vida da igreja, para a nossa vida como crente, a unidade da igreja é algo fundamental. O motivo da minha afirmação é simples, é porque muitos propósitos de Deus passam pela unidade da igreja. Muitos propósitos de Deus só podem ser concretizados se houver unidade no meio do seu povo. Eu posso, por exemplo, pedir sabedoria a Deus. E isso é bíblico, sim ou não? É bíblico, acabamos de ver. Eu posso pedir sabedoria a Deus. E ainda que eu tenha sabedoria, quer seja sabedoria acadêmica, quer seja sabedoria bíblica, eu posso conhecer a Bíblia beça. Eu posso conhecer a Bíblia de trás para frente, frente para trás, de todo jeito. Mas se a sabedoria que eu tiver, ela não servir para promover a unidade da igreja, Tiago diz que essa sabedoria ela é animal, essa sabedoria é carnal, é terrena, é diabólica. Porque toda sabedoria que vem de Deus, ela terá que promover a unidade. Ela terá que promover o ajuntamento do corpo de Cristo. Eu posso pedir por novos cefeiros, novos obreiros, isso é bíblico. Mas se cada um cuidar do seu próprio feudo, se cada um resolver fazer do seu próprio modo, se cada um resolver trabalhar separado, nós vamos continuar a produzir muito menos. Nós vamos continuar a influenciar muito menos do que seríamos capazes de influenciar se nos uníssemos, se estivéssemos unidos. Então orar por novos ceifeiros só faz sentido se esses novos ceifeiros vierem para estar unidos, vierem para estar juntos, vierem para somar o corpo, vierem para estar debaixo de uma mesma visão, no mesmo propósito. Eu posso orar pelos perdidos, isso é bíblico, Deus deseja salvá-los, mas infelizmente, se nós estivermos divididos, nós vamos alcançar um pequeno número com nossa mensagem, nós vamos alcançar uma parcela ínfima, pequena demais da sociedade, porque se a gente estiver dividido, querido, nós vamos acabar nos espalhando como Babel, cada um falando um idioma, cada um tendo uma linguagem, cada um tendo uma direção, cada um tendo um propósito de vida. Mas se nós estivermos unidos como igreja, como corpo de Cristo, quem vai se espalhar será o Evangelho. Como aconteceu em Antioquia, quando outros povos e outros lugares, cada um entendia no seu próprio idioma. Ali a igreja estava unida, debaixo de uma mesma doutrina, debaixo de uma mesma direção, debaixo de um mesmo apostolado, debaixo de uma mesma comunhão, no partir do pão, nas orações. Ali quem se espalhou foi o Evangelho. Mas divididos, somos nós que vamos nos separar. Não é por acaso que a igreja é comparada a um corpo. Não é por acaso que nós somos comparados a membros de um único corpo. Nós não somos corpos perfilados. Nós não somos corpos abraçados. Nós não somos corpos enfileirados. A igreja é um corpo. Um único corpo. É assim que Deus nos vê. Quando Deus nos olha, Deus nos vê como um corpo. E em qualquer corpo é preciso que esses membros estejam mais do que reunidos. É preciso que esses membros estejam mais do que juntos, simplesmente. É preciso que esses membros estejam ligados entre si de verdade. É preciso que esses membros estejam juntos mais do que apenas numa reunião, quando dá
quando não chove, quando não tem festa no play, quando não tem visita em casa, quando não tem outro compromisso. É preciso que entre esses membros exista uma ligação que transcenda o momento do culto. É preciso que entre esses membros exista uma ligação que transcenda o relacionamento social do dia a dia. É preciso que haja uma ligação espiritual, uma ligação de verdade. E isso é fundamental para que uma igreja de fato seja um corpo. Porque se não estivermos compartilhando do mesmo alimento, se não estivermos nos alimentando da mesma seiva como a árvore, se não estivermos ligados por uma mesma cabeça, controlados por uma mesma cabeça, então nós não poderemos crescer de forma harmônica, nós não poderemos crescer de forma firme, de forma saudável. A vida não vai fluir através de mim para quem convive comigo. A vida não vai fluir através dos membros da igreja uns para os outros. Para que isso aconteça, é fundamental a unidade da igreja. É fundamental que esta igreja esteja unida. Separados, os membros não vão desempenhar função alguma. Um membro do corpo, separado do corpo, não pode cumprir a sua missão, não pode ter propósito. Ao contrário, o membro fora do corpo, se não estiver unido aos outros membros, como por exemplo, um membro que despreza a ceia, um membro que despreza a comunhão, um membro que despreza a autoridade da igreja, um membro separado, ele só terá um único destino possível: a morte. É por isso que Jesus estava orando pela unidade da igreja. É por isso que Jesus estava orando por esta unidade entre os membros do seu corpo. Porque ele sabia que desta unidade depende a própria vida da igreja. Ele sabia que dessa unidade depende todo o propósito de Deus aqui nessa terra. Passa necessariamente pela unidade da igreja. O capítulo 17 é uma oração de Jesus. E o tema central é este: a unidade da igreja. Jesus estava fazendo uma oração pública e abrangente. Pública porque está registrada a oração, nós sabemos. Ele orava em voz alta. E ele estava orando de forma abrangente. Ele estava dizendo: rogo não somente por estes, ou seja, pelos seus discípulos, aqueles que o ouviam, aqueles que estavam perto dele. Mas ele diz também: mas também por aqueles que hão de crer, ou seja, por aqueles que no futuro se tornariam seus discípulos. Jesus, portanto, estava orando por nós que nos reunimos aqui, inclusive, nessa noite. Jesus estava orando pelos discípulos do século II, do século III, do século X, da Idade Média, pelos discípulos do século XXI. Jesus estava orando nessa noite por aqueles que hão de crer, ou seja, ele estava orando para que eu e você fôssemos um. Nessa noite, Jesus estava orando pela unidade da DEVEC do ano de 2015. Além de abrangente, esta oração, ela é uma oração reveladora. Tantas vezes Jesus tinha ensinado por meio de sermões aos seus discípulos. No capítulo 13, 14, 15 e 16 de João, se você ler, é um grande sermão. Jesus está ensinando aos seus discípulos, mas desta vez, no capítulo 17, Jesus não estava pregando. Jesus estava orando. Orando em voz alta, e como ele orava em voz alta, necessariamente ele também ensinava enquanto orava. Mas aqui não é um Jesus mestre, aqui não é um Jesus pregador. O Jesus aqui não tinha um foco de ensinar. A sua postura no capítulo 17 era uma postura sacerdotal. O Jesus do capítulo 17 é um intercessor, é um sacerdote. Jesus não estava se colocando como um mestre diante dos seus discípulos, mas como um sacerdote. Um sacerdote que estava se colocando entre Deus e milhões de crentes. Um sacerdote que se colocava entre Deus e milhões de discípulos. Um sacerdote que trazia nos ombros a responsabilidade, naquele momento da sua oração, de unir homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas e nações, pessoas tão diferentes como nós somos diferentes, de origens tão diferentes, com pensamentos e gostos tão diferentes. Esse Jesus trazia essa responsabilidade sacerdotal de orar, de interceder, para que essas pessoas tão diferentes
fossem uma, se unissem num corpo, e era por isso que ele estava orando. E por que, pastor, essa oração é reveladora? Porque toda oração sincera, toda oração que brota do íntimo, do profundo do coração, ela é uma oração, ela traz consigo palavras reveladoras. Quando a gente ora com o coração, quando a gente ora expressando o nosso íntimo, nós estamos revelando algo que está dentro da gente, algo que está nos incomodando, algo que a gente considera urgente, algo que a gente considera importante. Então Jesus aqui, ele não estava na sala da mente. Jesus, através de suas palavras, estava levando os seus discípulos para os porões da sua alma, para aquilo que ele trazia de mais profundo dentro dele. Ele estava descortinando o seu interior como nunca. Jesus estava abrindo o profundo do seu íntimo para os seus discípulos. E ele fez questão de registrar isso na Bíblia. Ele fez questão de colocar isso na Bíblia, porque estas palavras revelam o que todo discípulo precisa saber, precisa conhecer, precisa entender, precisa viver, mais do que qualquer outra coisa, porque elas revelam o coração de Jesus sendo derramado no momento de extrema pressão, no momento muito importante. Jesus está ali clamando pela unidade da igreja. Essas palavras revelam que nada era mais importante para Jesus do que a unidade da igreja. Diga-se, nada é mais importante. Diga, nada é mais importante para Jesus do que a unidade da igreja. Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, seria esse tema. Primeiro, eu vejo isso por causa do momento em que esta oração é feita. Jesus estava orando nesta noite, na mesma noite em que ele celebrou a última ceia com seus discípulos. Na ceia em que ele estava dando as últimas instruções para os seus discípulos. Esta foi a mesma noite em que ele disse para os seus discípulos que ele iria padecer muitas coisas. Foi uma noite em que ele foi para o Getsemane. Foi a noite em que Judas o traiu. Foi a noite em que ele, de tanta agonia, sua alma estava em profunda tristeza. Ele diz: a minha alma está triste até a morte. Foi nessa noite. Porque o cheiro do cálice amargo que ele iria beber estava tão próximo que provavelmente a sua garganta já sentia o sabor daquilo que o esperava. Ele sabia que Judas já estava reunido com o sacerdócio. Ele sabia que o preço já havia sido pago. Ele sabia que os soldados romanos já estavam se preparando para buscá-lo. Ele sabia que ele seria preso, que ele seria julgado injustamente, e tudo aquilo que lhe esperava, o martírio que lhe esperava. Esta era uma noite de profunda tristeza, uma noite de muita angústia, mas acima de tudo era um momento decisivo, um momento crucial, um momento crítico em todos os sentidos, na vida terrena e do ministério de Jesus. Este momento tinha implicações não apenas com aquele presente, não apenas com aquela noite. Aquele momento era guardado antes da fundação do mundo. Aquele era o momento que o Cordeiro finalmente seria entregue, como diz Paulo, era a plenitude dos tempos. Para isso ele veio, para morrer na cruz. E aquele momento se aproximava. E aquele momento tinha implicações por toda a eternidade futura a partir dali, porque daquela morte, daquele momento, dependia a salvação de todos nós e da igreja como um todo. Mas naquele momento, extremamente decisivo, angustiante para Jesus, uma angústia a tal ponto que diz a Bíblia que ele, quando vai orar, chega a suar gotas de sangue. Especialistas, médicos da área médica, dizem que um ser humano, para chegar a um nível desse de angústia, que ele tem que suar gota de sangue, ele morre, nesse nível já de depressão. Jesus tinha uma pressão tão grande sobre si, mas nesse momento, o que Jesus decide orar? Por que Jesus decide orar? Você acha que Jesus iria orar num momento como esse, por algo que ele não considerasse de extrema importância? Você acha que Jesus iria orar num momento como esse, por algo acessório? Não, Jesus
não faria sentido ele orar por isso. O momento demonstra que Jesus está expressando na sua oração a sua mais profunda e a sua mais urgente expectativa em relação à sua igreja, em relação aos seus discípulos. Jesus está orando por algo que seria fundamental para o sucesso, para o estabelecimento, para o crescimento da igreja, no momento mais decisivo da vida terrena de Jesus, no momento mais decisivo do ministério de Jesus. Ele está orando: Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo, como nós somos um. Jesus está orando pela unidade da igreja, porque a unidade da igreja é uma coisa muito séria. Diga para quem está ao lado, diga assim: somos um. E isso é sério, diga assim: isso é sério. Outra demonstração da importância que Jesus deu à unidade da igreja foi o número de vezes que ele tocou nesse assunto, numa única oração antes da crucificação. Um judeu, ele orava apenas uma única vez, por qualquer coisa que ele tivesse que orar. Quando ele orava por algo, ele não orava mais por aquilo, porque se ele tivesse que orar de novo por aquilo, era uma demonstração de falta de fé, como se Deus não o tivesse ouvido. Então ele orava apenas uma única vez. Quando algo era extremamente urgente, ou quando a angústia, a necessidade era muito grande, a gente vê isso no caso de Paulo. Paulo diz a Bíblia que ele tinha um espinho na carne, um mensageiro do diabo que o esbofeteava, que trazia sofrimento para a vida dele, né? Então, ele ora, quantas vezes por isso? Um texto muito conhecido, ele ora 3 vezes, porque ele era esbofeteado por um mensageiro do diabo. Não quero nem saber o que é isso, mas devia ser algo de extremo sofrimento. E num profundo desespero, de dor da sua alma, Paulo ora 3 vezes por isso. Mas Jesus, só nesta oração, justamente aquele que sabia que o Pai sempre o ouvia, porque antes das orações ele falava isso: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Mesmo ele sabendo disso, Jesus, nesta oração, ele pediu 4 vezes pela unidade da igreja. No capítulo 11 ele pede uma vez, no capítulo 21 ele pede 2, e no capítulo 22 ele pede mais uma vez: Pai, que eles sejam um. 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 Sabe, a unidade da igreja, com certeza, era algo fundamental, algo extremamente necessário para Jesus. O que você acha, sim ou não? Se você ainda não está convencido, há um terceiro argumento. A terceira prova está na forma como Jesus pede ao Pai. O texto diz que Jesus estava rogando. Ele estava rogando. Ele não pediu de forma despretensiosa. Ele não pediu como se pede algo acessório, algo dispensável, como se solicita algo que pode ser aguardado. Ele já subindo aos céus, os anjos já o levando, de repente ele para assim: peraí, esqueci. Põe a mão na cabeça: rapaz, quase que eu me esqueço de falar uma coisa para vocês. É muito importante que vocês sejam um. Esqueçam disso, legal, tá bom? Muito importante. E sobe. Ele não estava orando assim: Pai, eu estava pensando aqui com os meus botões, que seria muito bom que a igreja fosse uma, assim, que o povo fosse unidinho, assim, que é bonitinho, ficar todo mundo juntinho, é legal, né? Não, Jesus, ele não estava pedindo assim, ele estava rogando. Sabe o que é rogar? Rogar é pedir algo de forma insistente. Rogar é pedir com súplica. Rogar é pedir com humilhação. E você só roga por algo que é muito necessário. Você só roga por algo que é muito urgente. Eu quero que você pense aqui, se coloque no lugar de um Jesus que sabe que tem total abertura com o Pai, que sempre o ouve, que Deus o estava ouvindo naquele momento, especialmente naquele momento, mas esse Jesus está rogando, ele está pedindo com súplica, ele está pedindo com insistência, ele está pedindo com clamor, ele está pedindo com voz alta, porque ele sabia que isso seria extremamente importante para a própria igreja, para o próprio evangelho, para a nossa vida. Sim, a unidade da igreja é algo fundamental para Jesus. Você concorda comigo, sim ou não? E se isso é importante para Jesus, há de ser para nós também.
A unidade da igreja é algo fundamental para que ela cumpra o seu propósito aqui na terra, para que ela cumpra o seu papel de estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Somente através da nossa unidade como igreja, nós poderemos mudar a geografia moral de um mundo corrupto, de um mundo pecaminoso, de um mundo orgulhoso, de um mundo mesquinho, de um mundo egoísta, de um mundo cheio de maldade. Somente a nossa unidade pode fazer com que as pessoas deixem de nos ver como uma aldeia que existe em torno de um líder religioso, como pessoas, um povinho suburbano. Somente a nossa unidade pode fazer com que eles nos olhem e nos vejam como uma cidade poderosa, erguida sobre um monte a qual ninguém pode esconder. Somente a unidade da igreja pode fazer com que este povo surja como um povo poderoso sobre essa terra. Sabe, eu fico olhando aquela passagem lá de Gênesis capítulo 11, quando Deus desce para ver o que aqueles homens estavam fazendo em Babel, e Deus olha para aquele povo e Deus diz assim: olha, eles são um, eles falam a mesma língua. Deus diz isso, Gênesis capítulo 11, e Deus diz: portanto agora não haverá restrição alguma para tudo o que eles intentarem fazer. Olha o que Deus está dizendo: eles são um, eles falam a mesma língua. O que eles estão fazendo não é minha vontade, o que eles estão fazendo não é o meu propósito, o que eles estão fazendo não é o que eu quero, mas a unidade deles é algo tão poderoso, é algo tão tremendo, que tudo o que eles intentarem fazer, não haverá restrição alguma. Sabe, somente a unidade pode fazer isso. E eu fico imaginando, gente, eles não eram um com Deus, eles eram um apenas entre eles. Eu fico imaginando quando a igreja for uma entre si, e nós, como Jesus fala, eles serão um conosco, então não haverá restrição alguma, não haverá limite algum, não haverá barreira alguma, não haverá impedimento algum, não haverá obstáculo algum, não haverá nenhuma cidade, nenhum bairro distante nesse país que não saberá o que Deus tem feito através da vida dessa igreja. É a nossa unidade, é a nossa unidade. Eu me emociono quando eu vou na marcha para Jesus, agora no dia 30. Sabe, estava falando agora com o Camargo, os ônibus estão crescendo lá em Macaé, mais ônibus. O Alfredo falou: leva 4, 5. Eu falei que sem fé e tal, já passou dos 5, o povo está querendo ir. Eu acho aquilo interessante, sabe, porque eu me emociono, eu fico imaginando, gente, se eu me emociono, os céus também devem se emocionar. Porque eu fico imaginando crentes da Assembleia, crentes da Batista, crentes da Congregacional, crentes das comunidades, crentes de todo lugar, todo mundo marchando como um exército poderoso sobre essa cidade. Aleluia. Pastor, mas o mundo marcha também. O mundo marcha, mas muitas motivações deles cheiram mal diante de Deus. O mundo marcha, mas eles não têm promessa de que onde eles pisarem a planta do pé, aquele lugar será deles. O mundo marcha também, mas eles não têm um capitão como o nosso, que nunca perdeu uma batalha, que é chefe dos exércitos celestiais. O mundo marcha, mas eles não têm a garantia de Mateus, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra esse exército. É a nossa unidade que faz a diferença. É a nossa unidade. Irmão, se a gente estiver unido, todos juntos, vou usar o termo que eu usei há 4 anos atrás, caros adevequianos, as cidades mais distantes desse Brasil não conhecerão apenas o pastor Silas, conhecerão um povo poderoso que Deus tem levantado nesse bairro chamado Penha. Esse é o propósito definido para a unidade da igreja por Jesus. Ele diz o tipo da unidade entre nós e Deus. Ele fala das dificuldades da unidade, e ele diz o propósito da unidade. Ele diz que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que eles sejam um, não é porque eu acho bonitinho que eles sejam um, não. Que eles sejam um, não é porque eu acho interessante, não. É porque assim
o mundo vai crer em mim. Olha o que Jesus está dizendo. Eu fiquei pensando nessa palavra e ela me estremeceu. Olha o que Jesus espera. Jesus espera que o mundo, vendo a nossa unidade, creia que Jesus é Deus e Senhor. O maior testemunho que nós podemos dar como igreja verdadeira para este mundo não é o nosso cumprimento à paz do Senhor. Será que são as nossas roupas? Será que é a minha gravata, o meu terno? Será que é o seu vestido longo? Será que o maior testemunho que a gente pode dar para esse mundo é portar uma Bíblia debaixo do braço? Será que é falar em línguas estranhas, que para o mundo são mais estranhas ainda? Não, o que nos define como igreja não é nada disso, mas é a nossa comunhão. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se andarem de Bíblia? Não. Se derem a paz do Senhor? Não. Se vocês viverem a unidade do amor, se vocês viverem em união, se vos amardes uns aos outros, esta é a marca da igreja. Escute, eu estava pensando nisso. O mundo às vezes olha para nossos eventos e passa até na TV nossos eventos. O mundo pode gostar dos nossos cantores, das nossas cantoras, com belas músicas. O mundo pode gostar dos nossos oradores, nós temos excelentes oradores. O mundo pode achar interessante os nossos passeios. O mundo pode ficar impressionado com o nosso templo. Mas o mundo, ele promove eventos melhores que os nossos. Um painel de LED que eles colocam, um palco daqueles, eu acho que dá para construir uma igreja nossa. O que eles gastam com iluminação daria para promover um show inteiro. Vem Boeings. O mundo tem cantores mais bem preparados que os nossos. O mundo tem oradores melhores que os nossos. O mundo tem templos, prédios muito mais suntuosos que os nossos. Qualquer agência de turismo faz passeio melhor que a gente. Mas lá é cobra engolindo cobra. Lá é um puxando o tapete do outro. Lá é um querendo o lugar do outro. É um lugar de cobiça, é um lugar de inveja. A igreja, somente a igreja tem uma coisa que o mundo não tem: é a unidade em amor. Isso nós temos, eles não. É quando eu vejo um outro e eu torço pelo bem do outro. É quando eu decido estar ao teu lado. É quando eu decido estar ombreado contigo. Até o mundo reconhece que só Deus pode fazer isso. Então quando Deus olha para a igreja e Deus vê um povo unido, o mundo vê o povo unido, o mundo vê um povo que é um só corpo, um só propósito, uma só fé, um mesmo Deus, uma mesma comunhão, sabe? Então o mundo olha para a gente e diz assim: Deus está no meio deles, porque só Deus pode fazer isso. Que eles sejam um. A unidade é uma questão de sobrevivência. Estava lendo aquele dia um negócio da Discovery, eu achei aquilo muito interessante. Aí tinha o leão decidiu pegar um gnu, aquele touro selvagem, né? E eles andam naquela manada, uma manada gigantesca, e eles vão para trás da manada, e eles começam a cercar a manada. Na verdade, as leoas, né? Os leões ficam só lá, mais descansados, os leões, mas as leoas ficam lá e tal. Aí os gnus chefes, os mais fortões, aquilo é interessante, eles passam para trás da manada. E a manada vai correndo. E os gnus chefes vão correndo, se viram. Vão correndo, se viram. E os leões vão ali, ó, só cercando, só cercando. E à medida que a manada vai correndo, os leões vão se aproximando, os chefes vão protegendo. Mas de repente um cansado se desgarra da manada. Um cansado vai ficando mais fraco, um mais doente talvez, um que não está com a mesma força dos demais. Então quando ele fica a uma certa distância da manada, porque no meio daquela manada os leões não podem entrar, porque ele vai ser atropelado, ele vai ser trucidado, ele vai ser pisoteado. Mas quando alguém se afasta da manada, então os leões cercam aquele e os chefes não podem mais protegê-lo. E ele é trucidado por 4, 5 leões. Eu fiquei pensando naquilo, que é assim mesmo. Satanás não pode aqui, ó, com o povo unido, ele não entra. Aqui está a tua vida, aqui está a tua proteção,
aqui está a tua segurança. É desse altar que Deus vai ministrar segurança para a tua vida. É desse altar que Deus vai proteger a tua família. É desse altar que Deus vai trazer segurança para você. Não despreze a comunhão desse corpo. Não fique para trás. Olhe para quem está ao seu lado e diz assim: eu não vou deixar você para trás. Isso. É aqui, meu irmão. É aqui. É este povo que Deus levantou. É este povo. Que eles sejam um, Pai, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Até o mundo sabe, até Satanás que brama como leão ali, ó, procurando a quem possa tragar, sabe que nesse meio ele não pode entrar. Em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. As nossas mensagens, elas podem convencer algumas pessoas. Mas será a nossa unidade como igreja que vai impactar essa cidade e que vai impactar essa nação. Eu vejo Deus levantando um exército poderoso na ADVEC e em tantas outras igrejas do Brasil afora. Deus vai levantar uma igreja que marcha num só passo, em unidade, com o mesmo propósito, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Eu creio nisso. Amém? Glória a Deus. Pastor Odilton.